O Senhor seja conosco, o Senhor nos encha de esperança, nos alimente com seu Santo Espírito nessa manhã, e que nós possamos entender aquilo que Deus deseja para nós nesse dia. Nossos corações sejam preenchidos, né? Porque como nós somos seres humanos e gostamos das coisas que não são boas, nós precisamos do Espírito Santo o tempo todo, né? Então, nós vamos falar um pouquinho sobre a confiança em Deus. Como está a sua confiança em Deus hoje? Você tem a certeza de que Ele existe, de que Ele, mesmo habitando nos altos céus, está aqui em nosso meio, se envolvendo através de seu Santo Espírito, dando a cada um de nós. Você já parou para pensar hoje a oportunidade que Ele está nos dando, nos despertando tão cedinho, para juntos, unidos, termos um só propósito, um só pensamento, um só objetivo, que é adorar, que é crescer, que é aprender, que é desenvolver em nós o dom de ganhar almas para Cristo, de fazer aquele trabalho lindo que o Senhor nos deu o privilégio de fazer. Bem, para a gente fazer essas coisas que para nós é impossível, porque o que nós gostamos mesmo é de sermos egoístas. O nosso desejo era estarmos deitadinho agora, com a cabeça no travesseiro, dormindo, né? Usufruindo da bondade de Deus e dormindo. A gente tem uma tendência pecaminosa, né? E o pecado, ele tem o dom de destruir e levar à morte. E hoje a gente sabe que os hospitais estão lotados de pessoas doentes, a maioria delas doente porque o coração está cheio de rancor, porque o coração está cheio de ódio, porque não consegue perdoar. A maioria das doenças, elas são causadas por causa disso. Porque as feridas da alma, elas são mexidas, elas são transformadas pelo maligno em feridas crônicas, né? E se tornam câncer nas nossas vidas. E o que nós precisamos fazer para mudar essa história, para mudar as nossas vidas, porque nós somos tão pequenos, nós não somos nada, né? E o pouquinho que ainda existe em nós de desejo de fazer o bem vem de Deus. E nós precisamos alimentar o quê? A confiança. A confiança, ela só vai existir se nós tivermos uma amizade bem estreita com o nosso Deus. A confiança, ela vem através do conhecimento. E o conhecimento, ele vem no estudo da palavra de Deus. Eu te pergunto, onde está a sua lição de escola sabatina? Está sendo utilizada, você está estudando, você está utilizando essa preciosidade que traz para nós tanto conhecimento, que traz para nós a confiança que nós precisamos adquirir, nos orientando no estudo da palavra, porque nós temos um vasto
material para estudarmos e crescermos em Cristo. Mas a lição de escola sabatina, ela traz uma facilidade tremenda de nós entendermos com clareza a palavra de Deus. O que você está fazendo com ela? Pensa bem. O estudo diário da lição de escola sabatina nos faz servos grandes, um crescimento, um conhecimento, uma amizade, uma união, uma ligação com Deus que só quem pratica sabe o que isso significa. A confiança em Deus faz com que a nossa fé ela se multiplique. Fácil é nós termos a certeza do poder de Deus em nossas vidas. Fácil é nós orarmos e termos segurança de que o Senhor do céu ouve nossas orações e a resposta virá. Não importa como, não importa quando, mas essa segurança, quando nós confiamos em Deus, essa segurança ela é certa em nossos corações. E eu queria convidar vocês para abrir a palavra de Deus para nós enriquecermos um pouquinho mais o nosso conhecimento em Jeremias. Livro de Jeremias. Nós vamos abrir no capítulo 17. Jeremias, no capítulo 17, no versículo 5, o Senhor traz uma mensagem aqui, ele diz assim: assim diz o Senhor, maldito o homem que confia em outro homem, faz da carne mortal o seu braço e aparta o coração do Senhor. Nós temos uma grande tendência de confiarmos em nós mesmos. Quando temos um pouquinho de inteligência, nós largamos as mãos de Deus e achamos que podemos solucionar as coisas sozinhos. Às vezes nós até fazemos, nós até oramos, nós até abrimos a boca e falamos: Deus, entrego a Ti a minha causa, entrego a Ti o meu problema, Senhor. Mas logo em seguida, nós arrancamos das mãos de Deus e tomamos a frente para encontrar a solução através da nossa força, através da nossa inteligência, através da nossa pequenez, a nossa pequena sabedoria. E o que Deus diz? Que quando nós fazemos isso, nós caímos em maldição. Nós precisamos deixar nas mãos do Senhor as nossas causas. Nós precisamos confiar que Ele vai solucionar tudo aquilo que for necessário para nós. Por que muitas vezes nós pedimos e parece que nada está acontecendo? Parece que Deus não está ouvindo, parece que Deus não quer nos atender, parece que Deus não está vendo que enquanto tem uma multidão lá fora que não quer saber dele, nós estamos aqui querendo ele, buscando ele, amando ele, e por isso nós achamos que somos um pouquinho mais merecedor dos favores dele, né?
Mas, na verdade, quando nós não recebemos, é porque nós não necessitamos. Porque o Senhor, Ele providencia para nós exatamente aquilo que nós precisamos. E exatamente aquilo que não vai nos tirar da presença dEle. E no versinho 7, ele diz assim, no mesmo capítulo, ele diz, verso 7, bendito o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. Ou seja, da maldição, de repente nos tornamos bênção quando a nossa confiança ela é firmada no Senhor. Tudo que acontece em nossas vidas tem um propósito. Talvez a dor muitas vezes nos segue e faça a gente pensar que Deus nos abandonou, que faça a gente pensar que nós estamos fazendo algo tão terrível que Deus não está olhando para nós. É este pensamento que o inimigo deseja que a gente tenha. O que nós precisamos entender é que nós temos um advogado junto ao Pai. E que a porta ainda está aberta, porque enquanto há vida, há esperança. E nós temos um Deus tão bondoso, um Deus tão misericordioso, que mantém seu Filho como nosso advogado, intercedendo por nós. E ainda nos dá o auxílio do Santo Espírito. Esse sim nós temos que clamar dia e noite sem cessar, para que ele seja parte real em nossas vidas. Nós precisamos sondar os nossos corações, avaliar nós mesmos, para ver se nós realmente estamos sendo alimentados por ele. Se nossas palavras estão sendo utilizadas da maneira correta. Será que nós estamos falando com as pessoas que nós amamos, como Deus gostaria que falássemos? Será que as pessoas que estão ao nosso redor, elas conseguem dizer que nós somos homens e mulheres de Deus? Ou será que nós somos vistos assim apenas dentro da igreja? Será que em nossos lares nós tratamos os nossos filhos com amor? Ou nós valorizamos mais as coisas materiais do que o amor de nossos filhos, do nosso esposo, de nossas esposas? Nós precisamos nos avaliar, sabe? Porque muitas vezes nós falhamos e não aceitamos a correção. É por isso que nós precisamos estudar a palavra de Deus constantemente. Nós não podemos deixar um único dia de ler a palavra de Deus e de ouvir de Deus o que ele tem para nos ensinar. Porque a palavra de Deus, ela é a cartinha de Deus para nós. É os conselhos de Jesus para nós. Ela é também um mapa. E é com esse mapa que nós precisamos nos orientar para nos guiar pelo caminho certo, pelas veredinhas, as quais nós vamos encontrar pedra, barreiras, montanhas, e quão difícil vai ser com os nossos desejos chegarmos até o céu. É por isso que o Espírito Santo, ele precisa habitar em nós para mudar a maldade do nosso coração em atitudes bondosas vinda de Deus. O egoísmo, ele só vai ser retirado de nós se o Espírito Santo em nós fizer morada. E a nossa confiança,
ela depende muito da nossa entrega. Eu queria que vocês abrissem em Salmos, procura o capítulo 18 de Salmos 18. Nós vamos encontrar o que precisamos nesse momento. Salmo 18. Procura no Salmo 18, o versinho 20. 18, versinho 20. Que diz assim: retribuiu-me o Senhor segundo a minha justiça, recompensou-me conforme a pureza das minhas mãos. Nós recebemos exatamente aquilo que nós escolhemos. Nós plantamos manga, nós vamos colher manga. É impossível nós plantarmos manga e colher a laranja. É por isso que em todos os nossos atos nós precisamos do auxílio do Espírito Santo, para que nós possamos plantar exatamente aquilo que Deus deseja que plantemos. Nós precisamos, eu penso assim, se nós estamos casados, o casamento em Cristo, ele é para ser para sempre, não é? Ele é para ser até o fim, na doença e na saúde, na alegria e na tristeza. Então, do que adianta nós brigarmos? Do que adianta nós ficarmos com raiva um do outro? Se nós sabemos que vamos continuar juntos. Então, o que é necessário? Compreensão. Compreensão. Que tal a gente ser o parceiro pacificador? Aquele que acalma a tempestade. Aquele que evita a confusão. Porque quando um não quer, dois não brigam. Não brigam. Não tem como, porque se cansa de falar sozinho. Não tem lenha na fogueira para o fogo continuar. Então, é necessário nós entendermos isso. E em vez de plantar ferida no coração daquele que está ao nosso redor, nós plantamos sementes boas, coisas boas, que vai trazer lembranças boas, que vai trazer amor, que vai fazer com que a pessoa que está ao nosso redor saiba que nós somos instrumento de Deus para enraizar o poder de Deus em nossas vidas. E os nossos filhos? Eles necessitam ver em nós o exemplo de Deus. Eles precisam ver em nós o próprio Deus. Porque quando eles veem isso, fácil é eles nos pedir oração. Mesmo quando eles estão distantes de Deus, dão aquela voltinha lá fora. Eles sempre vêm a nós pedir oração pelo amigo, pela vida dele. Por que isso? Porque eles estão vendo em nós alguém que serve a Deus, a um Deus do impossível. Sabe? Muitas vezes, as nossas atitudes não é aquilo que Deus deseja.
Por que essas atitudes vêm se nós somos servos de Deus? Porque enquanto estivermos neste mundo, nós estaremos sendo moldados, quebrados. E o chamado de Deus para pertinho dele, muitas vezes vem por amor. Mas se nós não dermos ouvido, tivermos ligados em outras coisas e não prestarmos atenção nesse chamado, ele vem pela dor. É preciso ele tocar mais forte para que a gente acorde, para que a gente desperte, sabe? Muitas vezes, os nossos filhos são atingidos. Por nós amarmos tanto eles, Deus chama a nossa atenção através deles. E o que o Senhor pede de nós aqui, em Salmos 9, mesmo no livro de Salmos, Salmos 9, ele apresenta aqui para nós algumas qualidades do bom servo, né? Do servo que se refugia nele. Capítulo 9 de Salmos, e o versinho, a partir do 8, nós vamos ler. Diz assim, ele mesmo julga o mundo com justiça, administra os povos com retidão. O Senhor é também alto refúgio para o oprimido, refúgio nas horas de tribulação. Em ti, pois, confiam os que conhecem o teu nome, porque tu, Senhor, não desampara os que te buscam. Cantai louvor ao Senhor, que habita em Sião. Proclama entre os povos os seus feitos. Eu queria focar aqui no verso 10. O verso 10, ele apresenta um povo que confia. Ele apresenta um povo que conhece. Mas ele diz por que eles conhecem. Porque eles buscam. Eles buscam. E nós estamos fazendo a coisa certa. Nós estamos buscando. Mas será que durante o dia nós estamos colocando em prática aquilo que nós estamos aprendendo na madrugada? Vocês sabiam que esse encontro aqui é a misericórdia de Deus para cada um de nós? Deus providenciou isso aqui para mim e para vocês. Quantos de vocês já pensaram em parar e desistir desse momento? E Deus não permitiu. Deus renova as coisas. Deus restaura. E Deus conserva esse momento. E a sala 57 é maravilhoso. Mas nós não temos o que nós temos aqui neste momento. Juntos, 4 horas da manhã. Nós não temos, porque não é a mesma coisa. É algo mais distante. Nós somos uma pequena quantidade de pessoas. Nós conseguimos nos contactar mais. Nós conseguimos nos relacionar melhor. Por isso, a necessidade do pequeno grupo. Isso aqui é preciso para nós. Quando eu fui convidada para estar aqui com vocês, eu pensei, não preciso. Eu já entro na sala 57, eu já oro na madrugada, desde que encontrei Jesus. Vai ser cansativo para mim, não precisa. Aí o Espírito Santo disse assim, não, Juscelene, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. É necessário, sim, você precisa, Juscelene.
E eu entendi o quanto isso aqui é precioso para nós. Porque é a ação do próprio Santo Espírito em nós, gente. Imagine o prazer que nós temos. Só quem sabe é quem vive isso aqui. A felicidade que é ontem, eu falando com a Rose disse, Ju, quão grandioso foi o nosso encontro. Ju, que maravilha, Ju. Ju, a irmã me viu, ela me chamou pelo meu nome, me pediu para testemunhar. Isso, aquilo ali não tem preço, isso não tem preço. Nós estarmos juntos e saber que cada um de nós nos importamos um com o outro. Nós nos importamos com a felicidade do outro, com o bem-estar do outro. E sabe, é amando um ao outro, é cuidando um do outro que nós vamos crescer em espírito e em verdade. Eu queria dividir com vocês aqui algo que aconteceu comigo quando encontrei Jesus. Como eu comecei logo no início contando aqui para vocês, a minha vida, quão difícil foi, mas eu não reclamo. Sabe que cada coisinha que eu passei nas ruas foi necessário para mim aprender e ser a pessoa que eu sou hoje. Ter humildade no meu coração, saber lidar com o pobre, com o rico, com todos os seres humanos, aonde eu chego, eu sei me comportar, eu sei o que fazer e sei o que falar. Eu me envolvo em qualquer lugar, porque eu conheci lá no fundo o que é ser pobre, pobre, pobre. E hoje sei o que é ter, o que é possuir. E tudo isso serve para mim entender o amor de Deus por mim. Quando eu vivia nas ruas, eu me sentia o pior lixo que pode existir, aquele mais podre que existe. Mas o tempo todo eu sabia que mesmo sendo isso tudo, Deus não me desamparava. Como eu contei para vocês, quando eu precisava dele, eu corria para uma árvore, eu me agarrava com ela e tinha a certeza de que eu estava invisível. Sabe o que é isso? Isso é a certeza de que existe um Deus. É por isso que eu não me afasto de Deus por nada nessa vida. Meu marido, ele diz assim para mim, amor, qualquer pessoa neste mundo pode duvidar de Deus, menos você. Porque o que Deus tem feito na sua vida é inexplicável. Porque milagre não se explica, milagre se aceita. É o que nós precisamos fazer. É aceitar os milagres de Deus, mesmo que quando eles vierem, não venham do jeito que nós esperávamos. E quando eu encontrei o meu esposo, ele veio como um milagre para a minha vida. E eu mudei isso. Eu amei tanto, que esqueci de Deus. Eu me afastei de Deus, sabe? Eu me afastei de Deus e fiz do meu esposo o meu Deus. Foi quando Deus precisou me provar, para mostrar para mim a necessidade de estar pertinho dele. Por isso que eu digo para vocês, não esperem a dor para se agarrar com Deus. Se agarre agora. Se agarre agora.
eu precisei perder 2 filhas para poder entender que Deus estava me chamando, que Deus precisava que eu me entregasse. Eu não sei o que está lhe prendendo, não sei o que está ainda lhe afastando, lhe separando daquela comunhão real com Deus. Mas seja o que for, se você não estiver enxergando, clama a Deus para que Ele te mostre o mais rápido possível, para que você possa sentir verdadeiramente a presença de Deus. Quando você ora, você ainda sente aquela força, a presença de Deus tão forte que é impossível você duvidar que Ele está ali? Não? Se você não está sentindo, eu aconselho você a se jogar no chão. Se jogar e clamar até ele vir. Faz como Jacó. Eu costumo fazer isso. Quando eu oro, e percebo que a presença de Deus não é real ali, que o meu coração não sente a presença de Deus, eu me jogo no chão. Eu me jogo literalmente no chão. E eu choro, e eu clamo, e eu peço, e eu imploro. Senhor, não quero me levantar daqui sem antes sentir a tua presença, Senhor. E enquanto eu não tenho certeza da presença de Deus ali, eu não largo as mãos dele. Eu luto até o último momento para sentir a presença de Deus. Sabe que a gente precisa aprender a fazer isso? A gente precisa fazer isso, porque enquanto nós não fizermos isso, nós não vamos ter uma oração que confia verdadeiramente no Deus em que está recebendo a oração. Nós precisamos sentir a presença de Deus. É por isso que é necessário nós acordarmos mais cedo. Antes de falar com vocês aqui, de reunir com vocês, eu tenho o meu encontro com meu Deus. Um encontro tremendo. Um encontro que eu saio cheia de alegria no meu coração, pronta para esbanjar, onde quer que eu vá. Eu faço isso todos os dias. Isso não é fácil. Isso não é fácil. Porque nós não temos tempo para Deus. Nosso tempo nós queremos usufruir só para nós. Mas nós precisamos mudar isso. E eu passei a fazer isso quando entendi o chamado de Deus. Quantas noites eu dormi sem orar? Perdida. Quantas vezes eu achei que eu poderia comprar e eu poderia resolver. Mas hoje eu dependo 100% de Deus. Hoje eu confio em Deus, em tudo que eu vou fazer. Eu tenho a certeza que o Senhor vai fazer o melhor para mim. Essa confiança nós precisamos ter. E ela não vem de nós mesmos, porque nós não somos nada. Mas ela vem da palavra de Deus, ela vem do Espírito Santo que nós buscamos diariamente. Ela vem do desejo de servir. E o testemunhar do amor de Deus aumenta em nós a confiança. Vocês sabiam que quando nós pregamos o Evangelho, para aquele que está ao nosso redor, a nossa fé se multiplica, porque a gente vê o milagre acontecendo na vida da pessoa e a gente entende que Deus está nos usando. É por isso que nós precisamos dividir o pão. O nosso tempo já está acabando, mas o que eu queria deixar para vocês nessa manhã é que uma pobre coitada que achava que agora, tendo tudo o que precisava, não necessitava mais de Deus. Foi chamada a atenção pela dor, e através da dor foi a Deus. Na próxima oportunidade, eu vou
apresentar para vocês como Deus fez para atrair a minha atenção para Ele. E como Deus tem me mantido esses 16 anos servindo a Ele com ardente desejo. Todos os dias eu acordo com um desejo maior de pregar o Evangelho, um desejo maior de falar de Deus para as pessoas. Por quê? Deus causou isso em mim, como Ele causou. E eu gostaria muito de dividir isso com vocês um dia desses. Eu tenho certeza que nós vamos ter essa oportunidade. Mas como nós precisamos encerrar, eu queria fazer um apelo a vocês. Abra o Salmos 37 para a gente ler e encerrar. Em nome de Jesus. Salmos 37. Salmos 37. Verso bem conhecido nosso. Nós vamos ler a partir do versinho 3, o 37, que diz assim: confia no Senhor e faça o bem. Habite na terra e alimente-se da verdade. Agrada-te do Senhor, e Ele satisfará o desejo do teu coração, os desejos do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais Ele fará. Essa entrega, ela precisa ser feita verdadeiramente. Mas como nós temos dificuldade de confiar, nós somos desconfiados, né? Nós precisamos pedir ao Espírito Santo para que ele alimente em nós fé, confiança em nosso Deus.